O setor público tem vindo a ser objeto de muita análise sobre o que deve fazer no momento de crise. Infelizmente, o debate tem sido à volta da crise financeira, mas nós deveríamos olhar para os outros tipos de crises, porque estamos a viver um período em que há uma complexidade muito grande e onde nós temos várias crises ao mesmo tempo. Eu vou começar por apresentar os nossos convidados aqui de hoje, o Francisco Gaetani, que é um conhecido gestor público brasileiro. O Francisco Gaetani tem, de facto, uma rede enorme na área da gestão pública, porque ele trabalhou em Minas, na formação de gestores públicos, depois trabalhou na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, também formando gestores, antes dele mesmo praticar o que ensinou, como conselheiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde ocupou várias pastas e a última foi a de coordenação geral do programa do PNUD aqui no Brasil, e agora é o secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, e nós vamos debater um pouco sobre a questão do planejamento, porque está a viver uma nova fase. E temos aqui o Philippe Vasseur. O Philippe Vasseur já ocupou muitos cargos na administração pública francesa, inclusive já foi ministro, e hoje em dia é um ativista social, professor também, e tem estado a estudar em particular as alternativas que devem ser tomadas em conta para as políticas públicas. Eu gostaria de começar por vos contar uma história que é uma metáfora do tempo atual. A história vai mais ou menos assim. Há um cara que não consegue emprego e depois de tentar várias vezes e não conseguir resolver o problema do seu desemprego, decide que tem que resolver a questão pelos seus próprios meios. Então ele decide montar um bar e vender cerveja, bebidas alcoólicas numa zona onde ele pensa que isso vai ser muito popular, porque há muita gente na situação dele, desempregados, um pouco desesperados, um pouco deprimidos, e talvez o álcool ajude. Então ele monta o bar e começa a ter uma frequentação de desempregados que não conseguem pagar o que bebem. Então ele monta um sistema para que todos registrem a dívida e eles vão tomando a cerveja e ele vai tomando nota, o número de cervejas que cada um não pagou. Bom, e durante algum tempo a coisa vai funcionando, mas ele está com medo de não poder pagar as dívidas que contraiu para montar o bar. Só que, de repente, acontece uma coisa milagrosa. É que com tanta cerveja a ser vendida, o cara que fazia a distribuição da cerveja ali naquela zona nota que aquele bar está com uma grande saída. E então aumenta o crédito dele e traz mais cerveja. Como ele tem esse crédito, ele começa a alargar o negócio, aumenta o número de mesas do bar e mais gente vem sem pagar cerveja, mas cada vez há mais cerveja vendida. E como há muita cerveja vendida, o agente do banco lá onde ele emprestou o dinheiro diz: espera aí, este negócio aqui está crescendo de uma forma incrível. Vamos ver qual é o modelo de negócio dele, porque isto vai ficar muito bem na foto quando eu contar lá a minha agência regional de que nós temos este negócio que está crescendo tanto, não é? Então bota-se aí um triplo efeito em que o fornecedor de cerveja está feliz porque está vendendo muita cerveja a crédito, o banco está feliz porque o modelo de negócio parece que dá certo, e o dono do bar, tão contente de ter esse apoio, não é? Decide abrir mais bares. Então ele vai abrir bares em vários bairros e a coisa vai crescendo, a tal ponto que ele decide transformar a sua operação em empresa anônima. E aí começam a comprar ações, não é, da empresa,
porque tem um bom negócio, está vendendo muita cerveja. Essa empresa imediatamente aparece nos rankings lá da Bolsa e as pessoas começam a comprar ações da cerveja e comprar ações do bar e comprar ações do banco que emprestou dinheiro para a operação, porque toda a gente está fazendo crescer esse negócio de uma forma exponencial. Bom, e como resultado desse grande crescimento, finalmente há uma cotação muito elevada na Bolsa e como começa a haver especulação à volta dos papéis desse cliente ou dessa empresa, alguém decide cobrar o dinheiro. Não é? Diz, espera aí, eu quero o meu dinheiro de volta. Diz, não pode ser. Não. Isto aqui ainda está na fase do crescimento. Como é que você quer o dinheiro de volta? Não, eu quero o meu dinheiro de volta, é o direito que eu tenho dentro da Bolsa, e aí corre o rumor, não é, de que a empresa vai ter que pagar dividendos e vai ter que pagar a todos aqueles que querem vender as ações. E, bom, claro, aí descobre-se que, afinal, não havia nada por trás. E cai tudo como um baralho de cartas. Bom, esta história pode parecer uma brincadeira, mas aquilo que aconteceu com a Bolsa Internacional e com a Bolsa de Nova Iorque em particular, tem muito a ver com uma história parecida com esta metáfora. Só que em vez de ser um bar, era, na realidade, algo que tinha que ver com o setor imobiliário nos Estados Unidos. Por que é que eu vos estou a contar esta história? Eu estou-vos a contar essa história porque este fenómeno chamou-se derivativos. E os derivativos não é mais do que uma forma muito complexa de estruturar o mercado financeiro com produtos que são tóxicos. E quando nós olhamos para esses produtos tóxicos, nós podemos olhar do ponto de vista do especulativo, do ponto de vista ético, do ponto de vista da prevalência do consumo que faz com que este tipo de situação seja possível, até chegarmos ao quebra-quebra. Mas, na realidade, onde estava o Estado? O que é que o Estado fez para que isto não acontecesse e não aconteça? Nós chegamos à conclusão de que esta crise multifacetada, ela nos traz um apelo cada vez maior para que haja maior e melhor regulação. E essa regulação pode ser feita a nível nacional, com políticas monetárias, com políticas tributárias e fiscais, com incentivos e desincentivos de vária ordem, mas também tem que ser feita a nível global. E quando nós olhamos para a regulação a nível global, nós vemos que as funções das instituições internacionais que fazem esse tipo de regulação não chegam até ao limite do que é necessário. Não há um controle que permite que instrumentos importantes possam desequilibrar aquilo que são normalmente as formas de governança mundial e não há também consequências. Mas então, e qual é a função nova do setor público perante crises como esta? Bom, há vários elementos de discussão. Um deles é que tipo de planejamento é que nós precisamos. Outro elemento de discussão muito importante é saber como é que as políticas públicas vão ser formuladas com a participação cada vez mais ativa dos cidadãos, que formas de consulta é que nós vamos ter. E também temos a questão muito interessante de saber como é que essas políticas públicas se articulam com as mudanças de paradigma que vão ser necessárias para nós fazermos face aos desafios que nos são impostos pela natureza, aos desafios que nos são impostos pelo excesso de consumo que nós todos estamos a verificar e que tem esse nome bonito de sustentabilidade.